Bom, Então, estamos aqui para mais um encontro Brasil-México, né, temos a honrosa presença do colega Humberto, do colega Pablo. Eu passo de imediato a palavra a eles para fazerem uma saudação, e aí em seguida a gente passa para nossos trabalhos acadêmicos de hoje. posso começar? Por favor. Tá. Então, só desejar, então, todos uma excelente sessão, um excelente debate, né? Que nós vamos estar falando aí sobre o tema de hoje, que é a agroecologia, turismo e descolonialidade. Agradeço novamente ao professor Humberto pela parceria de sempre, da Universidade Autônoma do Estado do México. Faço também aqui uma saudação especial à professora Suzana, que está fazendo toda essa dinâmica, essa coordenação desses encontros. Esses encontros são muito importantes para que a gente possa estar debatendo, né, a relação Brasil-México em diversos temas. Então, sendo bem breve, muito obrigado, Humberto, obrigado a todos que estão nos assistindo agora, ao vivo, e depois nos nossos canais, né, no YouTube e nas redes sociais. Que tenhamos aqui uma excelente tarde, tenho certeza que teremos uma excelente tarde com bastante discussões. Obrigado a todos. Muchas gracias también. Muy buenos días, buen día a todos y todas. Pues los saludo desde el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para nosotros es un honor el poder compartir estos encuentros binacionales que estamos seguros van a ser el punto de partida de acciones de movilidad internacional para estudiantes, para profesores de la Univali, de la UAMEX, y que podamos intercambiar y seguir también desarrollando acciones conjuntas, tanto de manera presencial como a distancia. El día de hoy para nosotros es muy especial porque es un tema muy relevante para nuestro instituto también, esta intersección entre la agroecología, el turismo y la perspectiva de colonial. Me parece un tema impresionante, creo que pues también es muy audaz nuestra ponente, Ana María. Muchas felicidades por esta propuesta y bueno, pues arranquemos esta sesión con éxito. Pablo, muchísimas gracias también por todas tus atenciones y desde luego a Susana, mi reconocimiento el impulso de esta acción. Muchas gracias. Bem, então, passando para a nossa palestrante de hoje, a nossa relatora de hoje, a professora Ana Beber, que tem já uma baita trajetória, uma boa trajetória na área do rural, do turismo rural, e principalmente com enfoque na gastronomia, tá? E mais especificamente no tema de hoje, não é, da agroecologia, outras maneiras mais leves de estarmos no planeta, de estarmos com as nossas comidas, com as nossas tradições. Ana, então, seja muito bem-vinda e lhe passo a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer a Suzana, que foi a última a falar, então, pela nossa trajetória de pesquisa juntas, né? A gente vem há muito tempo fazendo pesquisa e Suzana foi minha professora e me colocou nesse mundo de pesquisa e isso que a gente vai conversar é fruto desse trabalho aí que a gente começou há muito tempo, com muita alegria, né, Suzana? E queria agradecer ao Humberto e ao Pablo por esse momento, que eu acho tão importante para a vida de todo acadêmico e todo professor, enfim, qualquer pessoa que está no mundo tentando aprender alguma coisa, esses momentos são muito importantes, né? Então, nessas horas, a tecnologia fica uma coisa muito legal, apesar de a gente não estar se vendo assim de frente, né? Pessoalmente, a gente consegue fazer essa troca. Bem, eu acho que pode interromper, Suzana, não sei como é que vocês querem organizar, mas a gente pode ir também fazendo trocas ao longo das falas, né? Com certeza. Já que a intenção é mais um debate, não exatamente uma apresentação tão estrito sensu, né? Essa pesquisa, ela é resultado de uma pesquisa bem
bem longa, que eu e a Suzana viemos trabalhando já. Então, ela está vinculada à universidade, estava vinculada à Universidade de Caxias do Sul, a gente é bolsa do CNPq, trabalhamos também com uma aluna bolsista de graduação de hotelaria, que é a Laura, e a gente vai falar desse tema específico, mas outras coisas vão surgir aí no meio, porque fazem parte, né, dessa pesquisa que vem trabalhando com essas questões de ruralidade, de mudanças socioculturais, e de várias coisas. Então, essa pesquisa, a gente iniciou ela pensando sobre essas questões dos orgânicos e como que ele se dá nesse destino turístico que é Gramado e Canela. Então, a gente escolheu uma empresa, que na realidade é a única empresa que trabalha com venda específica de orgânicos aqui em Canela e Gramado. Ela se localiza em Canela e ela atende toda essa região de Gramado, Canela, São Francisco e Nova Petrópolis. Para quem é do México e não está habituado a esses nomes e essas cidades, depois a gente vai ter uns vídeos que vão mostrar um pouco dessa realidade para que a gente possa entender que Gramado e Canela são duas cidades juntas, né? E elas são uma das cidades que mais recebem turistas no Brasil. É um destino turístico bastante consolidado. Mas também bastante impactado, né? No momento, 2 destinos muito impactados e com muitas preocupações, principalmente de nós da academia. Sim, isso é bem importante colocar. A Universidade de Caxias teve muita pesquisa em relação a isso também, né? Também já poderia até dizer a minha percepção, que é de que há um certo bloqueio de relações da universidade com as demandas efetivas de políticas públicas, né, para turismo. Então, o mundo acadêmico, de certa maneira, está sempre meio de lado nessa questão do turismo em Gramado e Canela. É um destino muito impactado e que tem uma coordenação muito plena da iniciativa privada. A gente até poderia dizer que o planejamento se dá a partir da iniciativa privada, tanto em Gramado como em Canela. As duas cidades, mesmo estando juntas, e a divisa entre elas são 6 quilômetros, elas têm uma base de produção rural diferente. Enquanto Canela é uma cidade que tem uma aproximação com os campos em cima da serra, que tem mais latifúndios, que tem uma produção agropecuária interessante. Gramado já são mais minifúndios, é mais serra, e tem uma produção rural mais diversificada. Contudo, com o desenvolvimento da atividade turística, Gramado se torna um lugar onde o espaço rural vai ser apropriado pelo turismo, mas isso não está aproximado com a questão da agroecologia, tá? Então, assim, existem expressões de agroecologia em Gramado, mas pequenas. Canela, por outro lado, é uma cidade com áreas maiores e com uma agricultura diferente da de Canela, mas que, com uma certa resistência, vem trabalhando bastante com a questão agroecológica. Então, quando a gente olha para esse lugar que a gente escolheu para pensar sobre a agroecologia, que é um empório que vende, né? A gente está olhando para essas duas áreas rurais, tanto como produtoras como consumidoras de produção agroecológica. E o turismo vem, então, como uma nova atividade que pode ou não usufruir dessa alternativa que é a agroecologia e são as cadeias curtas de produção. Suzana, tu vai me segurando, porque a gente começa a falar sozinha e já não sabe mais se o outro do outro lado está entendendo, né? Então, por favor, vai me colocando. Então, o que se propôs, né, era justamente pesquisar essa presença ainda tímida e resiliente da agroecologia, né? E nós escolhemos esse empório verdiverso como case para estudar, justamente porque além do empório, da venda de produtos, eles fazem toda uma articulação com os produtores rurais.
né? Eles acompanham, eles discutem, eles reúnem os produtores rurais, não é? Dão um espaço de comercialização, e é muito interessante, então, essa interligação da produção até o consumo, né? E nós detectamos que eles tinham esse acompanhamento amplo das duas fases, né? Então, o que a Ana estava dizendo, Canela e Gramado, na realidade, são duas cidades, mas elas são conurbadas, não é? A Gramado teve uma presença de uma herança germânica maior nos seus primórdios, não como área colonial, ela não foi área de vinda de imigrantes. Na realidade, Gramado já se constitui como uma área de segunda residência para os alemães que viviam em Porto Alegre, na cidade sede da região, do estado, né, capital do estado. Então, Porto Alegre era uma cidade muito alemã, e Porto Alegre, no verão, até nós brincamos que nós temos um porto muito quente, né? Não é um Porto Alegre, é um porto muito quente, faz muito calor. Nós chegamos a ter temperaturas de 38, 39 graus no verão, e aí esses alemães, eles fogem da cidade na época do Forno Alegre, né? E vão fazer segunda residência na Serra. Canela já é uma região de presença tropeira, de tropeirismo. Não sei, Humberto, se tropeirismo é uma palavra familiar no México, né? No, Susana, yo es una palabra que entiendo bien por ese estudio que estuve haciendo con Eurico en las fincas de turismo rural en el sur de Brasil, pero no es un concepto conocido en México, el troperismo, que entiendo que tiene que ver con el sistema de producción en los latifundios, ¿no? Los troperos para el cuidado del ganado. Eso es lo que entiendo. Sim, os tropeiros, eles vão fazer as primeiras trocas comerciais. Então, Ujú, eles trazem do centro do país sal e outros produtos básicos que a região precisava, e ujú, na volta eles levam o gado que era ujú, produzido aqui. Então, o tropeirismo foi bastante importante, e ali a região de Canela era uma das regiões que tinha gado, né? O gado se espalha por toda a região, inclusive, então, Canela é Planalto, e acaba tendo uma produção de gado significativa. E os tropeiros fazem toda essa costura com mulas, não é? Eles usam, são mulas que carregam essa economia, esses produtos, né? Que é um animal muito resistente, e aí o condutor nós chamamos de tropeiros, que levam as tropas, né? Então, o tropeirismo acaba sendo um fenômeno muito interessante nesta região rural e outras regiões do estado, como você visitou com o Eurico. Então, né, a gente já colocou aqui, e como é que se deu a coleta de dados? Bem rapidamente, foram basicamente entrevistas e pesquisa documental de uma investigação que durou fortemente entre 2021 e 2023, mas claro que ela continua, né? Ela não parou totalmente, Ana, e te devolvo a palavra. Bem, eu não Bom, sei se a gente já coloca os vídeos ou espera um pouquinho, Suzana, para eu não sei como é que tu acha. eu acho que a gente podia esperar um pouquinho, daqui a pouco mais, porque aí vou ter que tirar Eu a acho que apresentação e passar. Eu acho que eu a gente acho podia que avançar um pouquinho mais. tá, eu acho que uma coisa importante dessa pesquisa é como que a gente queria olhar para essa questão da agroecologia aqui, pensando em como essa alternativa de um modelo de agroecologia, de uma produção saudável, justa, enfim, se colocava como uma alternativa à agricultura local e como uma alternativa ao turismo, né? Porque como são dois lugares turísticos, como que o turismo também está em relação a essa possibilidade
de uma atividade produtiva que está intimamente ligada com o turismo, ser uma nova maneira de se pensar o desenvolvimento do lugar, da região. E aí a Suzana traz muito bem, acho, esse contexto da descolonialidade, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente vem no Brasil com essa forma de produção agrícola, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu não sei, Suzana, se a gente começa agora, tu poderia começar com a parte colonial, depois eu vou para o histórico de Pode ser. desenvolvimento. Bem, o que nós partimos do pressuposto, não é? Que a modernidade europeia, e modernidade não é o contemporâneo, não é? A modernidade é o sistema que se estabelece a partir do Renascimento e que se consagra quando nós vamos ter as revoluções industriais, né? Então, ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, nós vamos ter um mundo que é dito como moderno em relação à Idade Média, né? Um mundo mais tradicional. E quando há a expansão das navegações a partir do século XVI, não é? Entre outras com a descoberta das Américas, né? Já tem gente dizendo que não fomos descobertos, fomos achados, porque já estava posto que já se sabia há muito tempo que as Américas estavam ali, né? Esperando de braços abertos os europeus, ou não tão de braços abertos, e há uma imposição, então, de um olhar europeu, colonial e colonizador, não é? E de expoliação das riquezas locais. Não é? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter esta imposição introduzindo nas Américas, né, ou vamos ficar no Brasil especificamente, incentivando uma monocultura, no primeiro momento baseado na cana-de-açúcar, depois nós temos o ciclo da borracha e nós temos o ciclo do café. O que são esses produtos? Eles são sempre montados a partir da grande propriedade rural, com trabalho escravizado, com trabalho escravo, no princípio de indígenas, e depois de pessoas negras africanas, não é? Que foram 5 ou 6 milhões de africanos trazidos para o Brasil como escravos, que tem uma população muito significativa, não é? E eles fazendo esses produtos, né, da grande propriedade do trabalho escravo para exportação, né, para a exportação das commodities. Então, como se dizia, né, que as Américas se tornam uma grande hacienda do grande capital. Então, para que produzir os produtos que a própria Europa precisava não só para si, mas para exportar para outras partes do mundo, né? E aí, Ana, em paralelo, então, os minifúndios. Enfim, então acho que uma coisa importante disso tudo que a Suzana trouxe é que a gente vai falar aí de 500 anos, né, de desenvolvimento rural e que vai provocar um desenvolvimento urbano, mas que tem essa característica em todos os ciclos, que é uma característica de uma produção voltada ao mercado externo, e aonde os benefícios, vamos dizer, produtivos do país não voltam necessariamente com a qualidade de vida necessária para quem habita o Brasil, né? Então, isso vai ser lá desde 1506, 1500 até... E hoje a gente vai ver isso se recolocando. Quando a Suzana traz esses ciclos e traz o último do café, né, a gente vai ter uma imigração, então, europeia no Brasil. Isso também traz uma outra característica, vai ter a abolição da escravatura, vai ter a chegada desses europeus e vai haver uma criação de uma agricultura no Brasil que é uma agricultura familiar de pequena escala, de minifúndios. Então, o Brasil, a partir mais ou menos desse momento, ele começa a ter grandes produções e um desenvolvimento de uma atividade agrícola ligada à agricultura familiar. Então, tem muito essa herança desses saberes que os europeus trouxeram no
no campo, na forma de cultivar o campo. Claro que isso se dá na cidade de outra maneira, mas no campo essas técnicas de produção agrícola são trazidas e são implantadas, então, em pequenas propriedades. A gente não vai falar muito sobre isso, né, Suzana, porque já seria um outro assunto. Só para dizer, como vocês devem ter notado, nós não falamos de indígenas, né? Os indígenas, eles são submetidos a pagamentos, se não exterminados na bala, né? Mas o nosso caso dos indígenas aqui, eles foram muito afetados por doenças que os europeus trouxeram. Gripe, sarampo, doenças venéreas, que não eram conhecidas no território. Os indígenas, então, os povos originais, não tinham anticorpos para essas doenças, não é? E foram muito exterminados, principalmente aqueles grupos que viviam no litoral. Né? O que nós temos de indígenas hoje, salvo alguns aldeamentos isolados, né? Santa Catarina tem aldeamentos indígenas isolados, mas nós temos aí o caso dos indígenas da Amazônia, que, de certa maneira, a mata tropical os protegeu, né? Mas no litoral, o extermínio foi muito triste, muito amplo. E aí, quando sobravam sobreviventes, não é? Há um apagamento, e é essa questão do colonial, apagar os saberes, apagar os sujeitos e os saberes desses sujeitos. Tá? Que aí, hoje, e aí eu devolvo para a Ana, se tenta recuperar esses saberes, essas formas de produção, esses produtos, essa alimentação, além da agroecologia, né? Bem, então, antes da gente falar também sobre essa questão da inter-relação entre esses conhecimentos indígenas e históricos com a agroecologia, eu acho que é importante pontuar um pouco esse momento histórico que a gente está vivendo de colonialidade, que envolve, vamos pegar assim, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Onde a gente vai ter um modelo agrícola brasileiro que continua baseado em ciclos, ele é muito próximo do que foi falado até então, mas que vai ter uma revolução agrícola no Brasil. Então, o Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele vai virar aí o celeiro do mundo, né? E isso inicia, então, com um olhar que se aproxima do colonial de novo, porque o Brasil é um território amplo, com muitas fronteiras agrícolas, e a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, o que vai haver são políticas públicas ligadas ao desenvolvimento agrícola do Brasil e a novas fronteiras agrícolas. Então, é um momento onde outros lugares, outros biomas, o Brasil tem vários biomas, eles são colocados como lugares de produção. Nesse momento, a gente vai ter, então, a Revolução Verde, que aconteceu em vários lugares, mas como o grande fenômeno a partir dos anos 50. Inicia com uma mecanização da agricultura, vamos dizer, com duas frentes, que seriam a frente de tecnologias ligadas à produção agrícola, máquinas e tudo isso, e ao solo. Né? Então, assim, aí tem uma questão também, o europeu vinha com solos que tinham neve, que tinham outra característica, e eles também desenvolviam uma agricultura aqui baseada nesse conhecimento daquilo que eles tinham, que veio da Europa também, os pequenos agricultores, né? Então, nesse momento, há uma ruptura. A gente vai ter uma agricultura que começa a se desenvolver olhando para a agricultura americana. Então, a gente vai ter até, na década de 70, a gente vai ter o turismo de agricultores brasileiros indo aos Estados Unidos para conhecer as tecnologias, os processos, os maquinários, toda a parte de logística. E aí o Brasil se torna um país que hoje a gente vai dizer, os sistemas agroalimentares vão estar intimamente ligados às cadeias longas de produção, né? Então, aí a gente tem mais uma vez o reforço dessa colonialidade, onde a gente vai ter uma produção voltada para o mercado externo, e aí a gente vai ter um outro fenômeno que ainda não tinha acontecido aqui, que é a separação entre quem produz e quem consome. Né? Então, esse é um ponto importante
onde a agroecologia vem para trazer um outro olhar sobre essa relação. Então, no Brasil, nós temos, por um lado, a Revolução Verde, que trouxe um desenvolvimento de fronteiras agrícolas, um desenvolvimento impressionante no sentido de produção por hectare, de qualidade, de quantidade de produção. Então, o Brasil, como vocês devem ouvir, é considerado um país com uma alta produção agrícola, mas com este olhar que seria ainda muito próximo àquilo que poderia ser ciclo da borracha, ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar, e aí o ciclo agrícola que vem a partir dos anos 50, que nós vamos ter agora, nesse momento, assim, é a questão de uma das produções mais importantes, que é a soja. Mas soja e gado, né? Soja e gado. Soja, gado, laranja, o café vai continuar. Então, o Brasil é um país agrícola com uma produção muito importante, realmente. Mas aí a gente vai ter lá nos anos 60, né, todas essas questões que vão envolver, então, a sustentabilidade e essa outra perspectiva de que a gente precisa ter um planeta habitável, né? E aí, mesmo assim, a gente vai ter no Brasil essa dicotomia. Os anos 70 é o auge de uma agricultura com muito defensivo agrícola, com muita mudança genética, com muitas questões que se colocam em relação à saúde de quem produz e de quem consome nesse modelo de latifúndio de cadeias longas de produção. Então, ao mesmo tempo que o mundo passa a discutir sustentabilidade, agroecologia ou novas formas de comer, de produzir, o Brasil estava muito calcado nessa produção ligada aos grandes commodities. A Ana fez um ato falho aí, né? Porque uma das coisas que a indústria nos impôs é chamar o veneno agrícola de defensivo agrícola. Tá? Então, não são venenos, eles são defensivos. Eles nos defendem das pragas, né? E foi uma primeira luta de uma outra visão, né, que começou com um ativista muito importante, o José Lutzenberger, foi chamar veneno de veneno. Né? Veneno não é defensivo, veneno é veneno. Era isso, Ana. Mas se alguém quiser também ir interrompendo, né, e perguntando, enfim, a gente pode dizer que essa forma de agricultura ela se dá em escala nacional, né? Ela não é uma questão de estados, ela se dá em escala nacional. E esse tempo faz com que o Brasil vá ter muitas fronteiras agrícolas que têm outros impactos que a gente fala em Amazônia. Porque enquanto essa agricultura, vamos dizer assim, modernizada, que foi o que ela foi chamada, ela sobe e vai em direção à Amazônia, né? Então, hoje a gente tem uma fronteira agrícola que já está na Amazônia, né? Que já faz parte de todos os biomas do Brasil. Então, onde tinha território com possibilidade agrícola, ele foi desenvolvido. Nesse período dos anos 70, o Brasil criou uma instituição que se chama Embrapa. Ela hoje está bastante esvaziada, mas ela tinha uma função muito importante que era de dar condições de pesquisa na agricultura para novos cultivares, enfim, uma série de coisas. Então, mas a Embrapa tinha como objetivo esse desenvolvimento de fronteira agrícola. Então, a Embrapa também caminhava muito diretamente com a questão da agricultura norte-americana e com a importação de tecnologia. Né? Então, a Embrapa era um fomento de pesquisa local, mas ela ainda estava ligada ao que vinha de fora. Né? Bom, chegando então assim, um pouco mais na atualidade, né? A gente vai ter o Rio Grande do Sul como um estado que teve em determinado período uma produção, uma política pública de agroecologia importante. A Suzana também pode falar muito sobre isso. Então, o Lutzenberg, entre outras figuras, foram importantes a partir aí dos anos 70, 80, e nos anos 90 a gente teve um período onde o Rio Grande do Sul teve um desenvolvimento de política agrícola ligada à agroecologia. Contudo, ela era uma política de governo, ela não era uma política pública de fato e efetiva, e ela deixa de existir conforme vai se trocando esses governos de Estado. Então, o Rio Grande do Sul ele tem muita experiência, vamos dizer assim, em tentar trabalhar com agroecologia. Santa Catarina tem mais ainda que o Rio Grande do Sul, né?
Santa Catarina se desenvolve bem mais, mas como aqui a gente vai estar falando do Rio Grande do Sul, a gente vai ter, então, algumas cidades pequenas com produção e com a organização da agroecologia com cooperativas, com distribuição, né? Isso tudo vai se dando de maneira bastante lenta e ela se dá principalmente nos centros maiores, né? Porto Alegre, região metropolitana, mas ela vai, então, entrando em cidades menores e, no caso de Canela, a gente poderia, a nossa pesquisa vai trazer mais ou menos esse recorte, que é da atualidade, né? Que a gente vai ver a presença efetiva de feiras orgânicas em Gramado e Canela e de uma instituição que venda produtos orgânicos a partir, então, de 2000. Então, aí tem um hiato de tempo onde essa questão não se coloca como uma forma de desenvolvimento, mesmo que a gente esteja falando de 2 cidades turísticas que poderiam ter a agroecologia como uma das suas formas de desenvolvimento. Ana, deixa eu só, eu lembrei de um dado agora, que arredondando, né? Nos anos 60, o Brasil consumiria mais ou menos 60, 70% dos venenos agrícolas produzidos no mundo. Eles seriam aplicados no Brasil. E desse número aplicado no Brasil, 70% era aplicado no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul foi um estado muito, muito, muito impactado pelo uso de venenos, mas também de adubos, né? E a gente passou a ter, entre os agricultores, muitos problemas de saúde, muitos problemas de câncer, ainda temos hoje, né? A área colonial ainda tem uma incidência de câncer, os mais diversos, muito grande, né? E, de certa forma, isso criou no sul do Brasil uma consciência maior, talvez, ou, né, ou um pouco antecipada em relação ao resto do país, sobre a importância de uma agricultura menos invasiva, menos ofensiva à saúde humana, né? E aquela história, será que eu preciso comer uma alface, né, uma lechuga, sem nenhuma marquinha, toda a folha inteira, mas cheia de veneno? Quer dizer, eu como para minha saúde ou eu como para os meus olhos? Não é? E aí o que se constata é que o veneno ele é muito um uso estético. Tá? O uso do veneno é para agradar os meus olhos, ou os olhos do consumidor, e não necessariamente, mesmo que isso custe a sua saúde. Né? Não sei se o Humberto, eu vi que ele estava concordando, se ele quer conversar também. Sí, sí, Susana, me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, ¿no? El diseño enfocado en cuestiones estéticas para el consumidor, que tiene ese propósito fundamental, ¿no? Y creo que también hay muchas lecturas que se pueden hacer desde lo que mencionas. Por ejemplo, quizá en un segmento de población con más educación, con mayor nivel educativo, pueda pues evadir estas estrategias de la industria agroalimentaria, pero no necesariamente las crianzas, los niños, o las personas con menor capital cultural o con menores niveles educativos están más expuestos a este tipo de herramientas, ¿no? Orientadas al consumo, a estimular sí, el consumo de ciertos productos con un propósito también muy, muy particular, porque además son alimentos muy adictivos, ¿no? Encima del refuerzo visual que tienen, suelen ser muy adictivos, los que tienen altos contenidos de sodio, azúcares, harinas refinadas, pues evidentemente generan esa dependencia también. Sim. Desde Suzana, pequenininhos, desde o bebê que já começa com leite Nestlé, né? Com suplementos Nestlé, então é complicado. eu só queria fazer uma colocação aqui sobre a questão dos venenos e a questão do modelo de produção, que no Brasil a gente vai ter, então, essa agricultura de latifúndio que usa muito veneno e usa
muitas tecnologias que vamos colocar assim em suspenso, né? No mínimo, em suspenso. Mas a agricultura familiar brasileira, ela também está dividida entre uma parte da agricultura familiar brasileira, ela vai seguir esse mesmo modelo, que é esse modelo de uma produção baseada numa demanda externa, dentro de um commodity, e uma outra fatia da agricultura familiar que estava ligada a essa produção que eu vou chamar aqui de comida mesmo, né? Então, no Brasil, quem sustenta a mesa do povo brasileiro não é o agronegócio, que a gente chama, não é as cadeias longas, não é o latifúndio, é o minifúndio. A agricultura familiar que coloca na mesa dos brasileiros a comida do dia a dia. Eu acho que isso é bem importante, e aí a questão dos venenos, ela é um marco na agricultura da nossa região, porque a agricultura familiar ligada, então, à produção de hortaliças e tal, ela usou um excesso de veneno para lá de destrutivo, e aí uma questão que aparece bem além dos cânceres é o suicídio, né? Então, quando começam a ter essas políticas de agroecologia, elas tentam barrar um pouco disso. Não sei se cortei aí ou não, mas... Não, tá tranquilo. E aí, dentro disso que a Ana está falando, quem é que bota comida na mesa, né? Porque o grande negócio produz commodities para exportação, tá? Mesmo que produza maçã, produza laranja, não é para consumo nacional, é para consumo externo. Não é? E o papel muito importante que tem desempenhado agora é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Que hoje a grande produção de arroz orgânico no país, quem bota arroz orgânico no país é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Então, outras lógicas, não é? Inclusive, atualmente, o MST tem feito contratos muito interessantes com a China para a produção no país, ou inicialmente compra da China, de tratores, de equipamentos agrícolas para pequena propriedade, né? Não um trator do tamanho de um caminhão enorme, mas microtratores que permitam, que tenham um custo barato, um custo pequeno, e que permitam trabalhar em propriedade rural, às vezes ainda com muita pedra, muita área, muito solo complicado de trabalhar, né? Então, não se pode desconhecer esses movimentos que estão crescendo. E a Suzana me fez lembrar uma coisa importante, que é essa questão desse modelo, né? A gente tem... O Brasil, ele traz toda a tecnologia ligada à agricultura de fora. E a agroecologia é um movimento contrário, né? A agroecologia vai se apropriar de um conhecimento local, um conhecimento que vem de gerações, para pensar numa outra forma de comer e de viver. Então, a gente não conseguiu desenvolver tecnologias que dessem conta das demandas que estão ligadas às questões de uma agricultura, que eu vou chamar aqui uma agricultura que produz comida, né? Então, esses movimentos com outros países, com outras, enfim, instituições que trabalham com agroecologia, eles foram super importantes. O Brasil tem também tem essa capacidade de articulação, né? Mas algumas coisas foram importantes para que a gente pudesse, no Brasil, construir algumas políticas de agroecologia, né, Suzana? Então, acho que a gente separou algumas poucas coisas para falar. Então, a partir do ano 2000, onde a gente vai ter um outro olhar sobre a agricultura familiar, o turismo já entra, então, como realmente uma das atividades que podem melhorar, né, a vida em sociedade e as produções no campo. A gente vai ter no Brasil, então, só em 2004, um Ministério de Turismo, que naquele momento vai ter uma política ligada do turismo com um ministério que existiu na época, que era de desenvolvimento agrário, onde vai haver uma interlocução entre as políticas de produção rural e as políticas de produção e o turismo. Isso foi um movimento interessante, né, Suzana? Ele não se consolida, infelizmente, ele não se consolida naquilo que
teóricos, vamos dizer assim, o que a gente gostaria, né? Mas isso não dá para deixar de ser colocado. Foi um movimento importante. A gente vai ter muito mais importante do que isso o movimento de mulheres, que a gente vai ter a Marcha das Margaridas, que eu não sei se no México tem coisas parecidas, mas acredito eu que sim. Mas é um movimento muito expressivo das mulheres da terra e da água, e aí isso é um movimento nacional, elas vão lutar muito pelas questões de, vamos chamar de sustentabilidade, apesar do termo já estar gasto, mas elas vão lutar por políticas públicas e por um olhar sobre a terra, sobre a natureza, sobre a preservação e sobre a agroecologia. Isso começa no início do ano 2000 e aí vai acontecer lá em 2012, 2013, a primeira política de agroecologia do Brasil. E a gente não vai falar muito sobre ela, mas a gente estudou também para a nossa pesquisa. E então, ali eram as diretrizes para o desenvolvimento da agroecologia em todo o país. Ela não sai como esperado, né? Mas é algo que já coloca novas questões sobre o debate. Entramos na Verdiverso? Entramos na Verdiverso. Então, a empresa que foi o foco do estudo, né? E aí, Eu acho que a gente já deu uma explicada assim da Verdiverso. Ela surge em 2019 aqui em Canela e ela vai passar desculpa, o diâmetro, vamos dizer assim, de buscar produtos da Verdiverso era até 150 quilômetros de Canela. Então, quando abre a Verdiverso, ela vai ter uma das questões que ela vai buscar produtos certificados, especialmente com certificação associativa. Então, assim, tem um olhar sobre aquilo que seriam os produtores, né? E ela vai... E aí eu acho que uma coisa que é importante, Suzana, se tu quer falar, ela se coloca como uma ponte entre o produtor e o consumidor. Então, assim ela se coloca no mercado, né? Assim ela vem trabalhando, e aí vamos usar as palavras deles, né? Como uma ponte, que vai fazer esse contato que a Suzana falou lá no início, de ter uma relação importante com quem produz e tem a relação com quem eles vendem. Então, é uma intermediária, né? Um ator social importante nessa movimentação. Uma coisa que a gente... eu queria perguntar para o Humberto se o México usa certificação de produtos da agroecologia e principalmente, né, o que tem experiências aqui da certificação participativa. Tá? Que é a autocertificar, quer dizer, são grupos de produtores que vão certificar se o meu vizinho é realmente um agroprodutor, né? Se ele é um agroecologista ou não. Sí, 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 Susana. De hecho, hay la certificación agroecológica surge como una alternativa a la certificación orgánica, que tiene una visión mucho más de mercado, digamos, ¿no? Y dentro de estas expresiones de certificaciones agroecológicas, muchas de ellas han surgido de la propia base social o de las universidades, impulsando estos modelos de certificación participativa también, ¿no? De autovigilancia, estas lógicas un poco también de colaboración entre productores. Y sí, eso es muy común, ¿no? El poder darle certeza al consumidor pero sin entrar también en otro juego donde el propio productor tenga que pagar a las empresas certificadoras, porque es un Muito círculo un caro. poco perverso, ¿no? Es muy É, caro y a sim, veces para los actores rurales no es algo que se puedan permitir tampoco. sim. Não é viável essa situação aqui também, Sí. e de certa maneira, né, Ana, por isso que eles procuram a certificação participativa, porque a que tá, a de mercado, a comercial é muito cara e Sí. não está ao alcance do pequeno produtor. Ujú. A agroecologia já tem uma caminhada grande, né? Então essas questões elas já se colocam em todos os lugares, né? Como se dentro da própria produção, vamos dizer, agroecológica, a gente vai ter dois grandes movimentos também, né? E aí, quando o Humberto traz a legislação, vocês trabalham com legislação agroecológica. Isso, Humberto?
Es correcto, sí, sí tenemos una legislación en materia agroecológica y además, sumando al comentario que dices que es algo que tiene pues ya un camino recorrido, un camino largo, digamos que la agroecología también se sitúa como un movimiento de acción política también. O sea, no Sim. solamente como una forma de producir, sino como una forma de pararse en el mundo y de habitar el espacio rural. Y eso es muy interesante porque creo que ha sido una de las reivindicaciones del campesinado latinoamericano más importantes de los últimos años, el sumarse a estos movimientos agroecológicos. Es una forma de resistencia también frente al sistema agroalimentario global. Sim. Por isso que nós estamos tratando esse movimento como decolonial. Então, ele Sí. entra na contramão como ao colonialismo, né? À imposição colonial. Mas mesmo assim ele não está imune, né? Quando me chamou muita atenção que tu falou na legislação agroecológica, e nós no Brasil temos uma discussão bastante cara, porque a gente tem uma certificação orgânica. E isso já foi uma forma de diminuir o tamanho da agroecologia, né, Humberto? Então, mesmo que a gente tenha, mesmo conseguindo coisas importantes, a nossa legislação é de produtos orgânicos. E aí isso implica numa política pública de menor instância do que se fosse de agroecológica, né? Uhum. Então, são nomes que aparentam pouca coisa, mas que dentro de uma política pública faz uma diferença enorme, porque se é uma política para produção de orgânicos, ela tem uma função. De agroecologia, ela vai ter uma função social muito maior, né? Uma coisa que, dentro disso que vocês estavam falando, que a Verde Verso traz, é a questão de como que o produtor se coloca em relação à produção agroecológica, né? Então, como um estilo de vida, como o Humberto mesmo falou, é uma resistência, uma outra forma de enxergar a vida, os processos, a saúde, a segurança, né? A segurança alimentar, o bom desenvolvimento. E aí a Verde Verso traz que esses produtores que eles trabalham, eles têm essa forma de pensar. E por isso que eles conseguem também trabalhar muito com produtores que são de certificação participativa. Porque entre eles há essa organização que vai implicar em toda uma questão logística, quem produz o que, aonde, como é que se organizam, aonde que cooperativas que vão estar recebendo esses produtos, como é que elas vão estar distribuindo. Então, eu acho que esse ponto que a gente conseguiu buscar na Verde Verso é importante. Ao longo da pesquisa, a gente conseguiu visitar produtores e foi bem interessante ver assim, a forma como isso se coloca. Realmente, uma palavra que fala muito é a resistência, né? A Verde Verso também traz uma coisa importante, que é de uma confusão sobre a própria conceituação do que é orgânico, do que não é orgânico, né? Então, desse monte de conceitos hoje sobre a produção agroecológica, que muitas vezes esse cliente nem sabe aquilo que ele está realmente querendo consumir, né? Outra coisa que eles trazem como muito importante aqui para a região é que eles não vão só vender produtos, como eles também fazem parte de um sistema de aprendizado, onde a Verde Verso aprende com os produtores entre si, mas que a Verde Verso tem que criar demanda também, né? Ela tem que ajudar a demanda dela a entender o que são esses produtos agroecológicos. Então, qual a diferença de eu comprar, é uma coisa que eles colocam muito, comprar banana no mercado agroecológica, no mercado tradicional, de uma grande rede, ou comprar uma banana de um produtor de unidade familiar, que tá em uma distância próxima de Canela. Então, essas implicações da Verde Verso são importantes. Para isso, eles fazem eventos. Então, a Verde Verso participa de eventos com produtores, eventos em feiras, eventos em coisas que acontecem por aqui. Atualmente, a Verde Verso compra de 20 produtores locais. Mas a gente teve um evento aqui que foi uma enchente muito forte que aconteceu em 2024, e não foi só por isso, mas a questão de que quem consome quer todos os produtos e não consegue tão bem entender a sazonalidade do produto agroecológico,
a Verdeverso acabou ampliando esses produtores para regiões maiores do que 150 quilômetros. Então, é uma coisa que eles trazem de debate também, que tem tudo a ver com o tema de colonialidade, que é assim, a gente também quer comer tudo o ano inteiro conforme uma produção que está a par da natureza, vamos dizer assim, né? E aí, para ter produtos o ano inteiro, eles acabaram alargando, então, esse aspecto geográfico, e hoje eles têm produtores que são da Argentina, que são da Bahia, que são Do Paraná, muita coisa do Paraná. do Paraná, e aí isso aconteceu para nós, em termos de pesquisa, mais recente, né? E principalmente após esse fenômeno climático que arrasou o Rio Grande do Sul, que foi agora em 2024. Quer falar um pouquinho, Suzana? Bom, e aí, assim, do outro lado, né, como é que eles veem quem são os clientes deste empório, né? Então, ele diz que tem um morador, mas aquele morador que tem que eles chamam de uma consciência expandida sobre os problemas do planeta, ou seja, uma certa conscientização planetária, né? Há os que buscam isso depois das enchentes, como a Ana comentou, depois do maio de 24, os que buscam Canela como migrantes por qualidade de vida. Né? Os espanhóis têm trabalhado muito essa questão do imigrante por qualidade de vida. Pessoas que saem dos grandes centros ou saem de regiões mais atingidas, não é? E vão para aquelas regiões que ela consegue, que ela vê onde ela teria maior qualidade de vida para si, para os seus filhos, né? E aí eles vão fazendo uma diferenciação do que cada um compra, né? E esse morador, esse novo morador, né, tem também, então, a questão do veranista, que eles chamam, que é o morador de segunda residência. Então, são pessoas que passam temporadas e cada vez mais isso associado a condomínios. Desculpa. Aqui, os condomínios são uma prática bastante ampliada. Gramado e Canela são duas cidades que têm uma quantidade imensa de condomínios. E a gente vai ter um público aqui que vem de fora, que são esses veranistas, parte dele, que vem juntando com as características anteriores, né? Eles vêm fugindo do Covid, da pandemia, da violência, da falta de qualidade de vida e passam temporadas aqui em Canela. Então, eles colocam como um público bastante expressivo, porque ele é um público muito fiel quando está aqui em Gramado e Canela. Então, ele estaria como o segundo público mais importante depois do morador. Aí, por outro lado, né, eles dizem que acho que aqui, porque por hotéis e restaurantes ainda não são grandes consumidores de produtos agroecológicos, né? Então, quando se fez a pesquisa, ele tinha 6 ou 7 clientes assíduos em restaurantes e 3 ou 4 clientes temporários. Então, para uma localidade que tinha na ocasião, hoje já aumentou 270 hotéis, não é? Eles terem 10 hotéis e restaurantes, o número de restaurantes é maior ainda. Então, terem 10 trabalhando é muito pouco, né? E esses que procuram, em geral, procuram por demanda dos seus clientes, né? Sim, e procuram pela demanda dos seus clientes e mesmo que a gente veja na mídia, enfim, todos os processos, vamos dizer assim, de moda, a agroecologia como uma das coisas importantes dentro do turismo, do bem-estar, da qualidade de vida, e ambas as cidades, Canela e Gramado, vendam esse conceito, isso não se coloca na prática, né? Então, essas são 7 hotéis que compram o Verdeverso, já são assíduos, eles estão há mais de 5 anos com a Verdeverso, mas isso não vem crescendo, né? Isso não vem se ampliando, não vem crescendo nem em termos de hotelaria, como de quantidade de produção voltada aos hotéis. Eles também colocam que há um número de restaurantes que buscam produtos orgânicos, e aí veria a grande diferença, né, dos orgânicos e dos agroecológicos, mas que não tem essa relação com
com a qualidade de vida dos produtores e com a agroecologia em si, né? Eles colocam muito também essa questão de ter produtor. Isso é um ponto importante, né, Suzana? De que É que tem mesmo que crescer nas duas pontas, né? Tem que crescer a produção e crescer o consumo. Então, como é que faz a produção e o consumo crescerem harmoniosamente e na mesma proporção? Né? E segundo a Verde Verso, então, a região comportaria um crescimento de consumo orgânico, mas não tem produtor suficiente para isso. Então, eles colocam isso como um dos entraves, um dos dilemas da agroecologia aqui no Rio Grande do Sul e nessa região, né? Faltam produtores locais. E a outra coisa que eles colocam também é essa questão da própria tecnologia da agroecologia, que são os conhecimentos, que tem muito pouca política pública e incentivo para que isso possa continuar existindo. Então, como o Rio Grande do Sul tem uma caminhada de agroecologia bem importante, que é lá dos anos 70, e foi um movimento muito expressivo, a gente poderia dizer que, de certa maneira, a agroecologia vem sobrevivendo daquilo que resta de um movimento muito expressivo que começou no passado. Mas eles colocam muito seriamente essa questão da falta de incentivo, né? Então, é a falta de conhecimento, a falta, como o Humberto colocou, né, o nível cultural, a escolaridade, tudo isso, mas que a agroecologia ainda se colocaria fora do mundo de políticas agrícolas do país. E isso a gente pode... Isso é importante, né? Porque o crescimento e a qualidade depende muito de políticas públicas. E essas políticas públicas, quando nós temos, como tem sido o caso aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, em Santa Catarina também, se nós temos governos mais neoliberais, né, mais voltado, abre aspas, ao mercado, fecha aspas, não é? Esse apoio de políticas públicas, ele diminui. E aí a cadeia produtiva não cresce como ela poderia e deveria crescer. Eu não sei se alguém quer colocar alguma coisa, Suzana, vamos continuar nós duas aqui. Não, pode, estamos indo para os encaminhamentos já, né? Eu acho, uma coisa que eu acho que é importante colocar, a gente, claro, tem um tempo aqui de debate, então, não sei em que medida as pessoas estão realmente conseguindo compreender o todo, mas a gente vai ter uma questão importante nessa questão da descolonialidade e da colonialidade na presença rural e no turismo, é de que a gente vai ter já um caminho onde produtores orgânicos de menor escala, vindo de uma agricultura familiar, são absorvidos pelas grandes empresas. Então, dentro da agroecologia, dentro dos produtores de agroecológico, também há esse movimento, que é em escala global, deles serem absorvidos por grandes grupos, né? Então, são questões muito importantes nesse debate da agroecologia. Como é que a gente consegue manter produtores que são de unidades familiares menores e de que distribuem muito mais renda? E no Brasil, uma coisa muito importante, né, é de que a gente tem uma agricultura familiar em número de pessoas muito maior do que a agricultura ligada às cadeias longas de produção. Então, a maior parte da população brasileira de área rural e que produz, ela está dentro da unidade de agricultura familiar e não dentro da unidade das cadeias longas de produção. E isso é uma questão bastante séria, um entrave nas políticas públicas, porque a gente vai ter no Brasil uma política pública voltada a commodities e não uma política pública voltada à agricultura familiar. E acho que, como a gente está falando com o México também, né, acho que o Brasil tem agricultura, modelos de agricultura familiar muito diversos, de estado para estado e de região para região. Por isso que a gente coloca no início da apresentação um pouco sobre como que é Gramado e Canela em termos de produção, né? E isso, eu acho que essa questão dentro da própria agroecologia e desses movimentos do capital e das organizações, né, da logística de negócio que envolve a produção de comida ou do campo, é um outro aspecto super importante de discussão que a gente não traz aqui, mas que seria um aspecto que aparece na pesquisa da Verde Verso, né,
autores, que aparecem na literatura e que é importante ter um debate sério. Tudo deixo para te E me fechar. parece que algo que é sempre importante repetir, embora possa ser um óbvio, né? Nesse modelo exportativo, quando nós exportamos soja, nós estamos exportando solo, né? E aí nós temos que recomprar o solo em termos de insumos agrícolas. Então, ou quando nós exportamos vinhos, nós estamos exportando água, né? O Chile exporta muito vinho e o Chile tem problema de água. Então, o Chile exporta algo que ele não tem, né? Ele tem pouca água e ele exporta água. Então, sempre que nós estamos exportando o nosso solo, a nossa água, enfim. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que é colocar do turismo, né, Suzana? Que aparece muito na Verde Verso, que a gente empiricamente observa, de que o tipo de produto que Gramado e Canela vende ao turista, ele não faz essa relação com esta qualidade de vida. Então, isso não aparece num consumidor que possa vir para esse destino e buscar isso. Então, a gente tem pratos emblemáticos aqui, né? Que é galinha com polenta e radite, que é o fundi, que é uma coisa que foi criada como uma tradição, mas que não tem sustentação em nenhuma tradição colonial. Então, a gente tem alguns pratos aqui que são os emblemáticos, mas isso não faz relação com o modo de produção. E está de acordo com aquele modelo de desenvolvimento turístico que o destino vem desenvolvendo, que também é um modelo que trabalha com essa mesma questão de, vamos dizer assim, usar os recursos da maneira mais fácil possível, sem pensar no futuro desse recurso, né? Então, esses dois modelos, eles parecem que eles vão se retroalimentando aqui, e, de certa maneira, pela pesquisa, o que nos parece, vem num momento onde esses processos agroecológicos de consumo e produção aqui nessa região, eles estejam, de certa maneira, estagnados, né? E eu acho que aquilo que a gente colocou sobre os consumidores daqui, onde o turismo aparece muito timidamente, e aparece em crescimento essa questão do veranista, né? Que são essas pessoas que vêm, entre aspas, fugidas de outros problemas maiores e que buscam em Canela ou nesses momentos de refúgio algo que está ligado a esse movimento de resistência, bem que a agroecologia se coloca, né, como um movimento de resistência. A questão é como que ela realmente vai fazer resistência frente a esses modelos que são hegemônicos, que são globais e que têm a ver muito mais com a exploração dos recursos naturais do que com uma equidade social, com a distribuição de renda, com a melhoria da qualidade de vida do produtor rural. E no Brasil a gente tem uma outra implicação, e aí vou deixar para a Suzana falar, que é de um esvaziamento do território rural. Então, a agroecologia também vinha como uma possibilidade, ela vem, né, ela traz essa possibilidade que é de ter um espaço rural ampliado no sentido de vida social, de se viver nele, né? E que acaba não conseguindo se concretizar por essas questões onde a agroecologia não se coloca como uma política pública e, nesse destino, nessa nossa pesquisa, não há uma relação direta entre a produção de alimentos locais, seja orgânicos ou não, e o turismo. Reforçando, então, esses processos de colonialidade, né? E até eu diria até mais, eu acho que esses pratos emblemáticos, uma parte deles, que a cidade vende como um grande atrativo, eles têm eles se apoiam nessa questão da tradição, como a polenta, enfim, o galeto, e também essa criação de pratos emblemáticos que tem a ver com o consumidor externo e não tem a ver com a própria produção local, né? Não, e aí, né, nós, sendo que nós estávamos tentando trabalhar da ideia da agroecologia como decolonial,
como movimento decolonial, né? E, ao mesmo tempo, nós vemos grandes empresas como a Sadia, que produz carnes e frangos, né? E passa a ter uma linha orgânica ou uma ecológica. É possível juntar uma de fábrica com esses rótulos, né? Então, a nossa própria tese, nós temos que repensar e rediscutir como é que isso acontece, né? E até como empresas como a Veriverso se colocam dentro desse universo de resistência, né? Porque há uma concorrência, entre aspas, desleal, e aí vem aquilo que eu falo lá no início, né? A própria legislação, quando abre mão do nome agroecologia e passa a utilizar para orgânicos, ela sustenta muito mais uma cadeia longa de produção do que exatamente as cadeias curtas que estão, onde a agroecologia estaria inserida, né? Bom, nós estamos abertos à participação. Aqui não se manifestou muito, não sei se. Carlos? Eu tenho algumas perguntas, sim, mas antes de fazê-las, eu só ia perguntar se, por acaso, vocês querem que compartilhe algum dos vídeos que vocês tinham separado. Não sei, eu acho que a gente podia passar, então, o vídeo de Gramado. O Humberto levantou a mão, acho que a gente podia falar com quem já levantou, e depois passamos o de Gramado, ou da Veriverso. Pode ser. Sim, pode ser. Yo tengo una situación porque tengo que salir ahora a atender una cuestión de la universidad. Entonces, no sé si me permitieran dar un comentario final para poderme retirar. Muito bem-vindo. Sí, bueno, pues muchas Por favor, gracias, sí. Ana María, muchas gracias, Susana. Es muy interesante el trabajo que están haciendo. Me pareció inspirador. Creo que podríamos replicar cosas similares aquí en México y me parece muy, muy interesante el cómo están tratando ustedes de triangular y de articular, mejor dicho, de articular esta cuestión del turismo, la agroecología y la decolonialidad. Creo que esto sirve para delinear mucho del futuro del turismo como actividad. O sea, este tipo de conexiones más con la tierra, por ejemplo, con capacidades de agencias políticas a través de nuestras prácticas turísticas, van a delinear mucho el futuro del turismo. Y estamos viendo que cada vez tenemos de un turismo de consumo conspicuo, uno más orientado hacia pues la conciencia social, hacia la articulación con los territorios, por ejemplo, y a motivar otro tipo de acciones, incluso la cabida por lo que cabe en su presentación referente a una visión crítica, que es la perspectiva decolonial. Eso me parece fundamental. Creo que todas las prácticas sociales deben estar imbuidas al día de hoy en visiones críticas, porque pues así lo exige lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Todas estas crisis ambientales, sociales, económicas, políticas, exigen que el sujeto, que el actor social, presente este principio de pensamiento crítico en su devenir y en sus acciones. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Estamos muy motivados por continuar con estos encuentros México-Brasil. Humberto, e daqui a 15 dias nós temos uma nova edição, agora Sí. com um companheiro do México. Ahora nos toca a nosotros en la siguiente edición. Sí, en Sí. 15 días. Entonces los esperamos con mucho gusto y esperamos poder seguir compartiendo. Un abrazo muy grande. Um abraço. Obrigada, Humberto. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Carlos? Eu ia falar do vídeo, mas eu acho que é até importante, daí, Ana, se tu puder recapitular,
Nós tivemos alguns colegas que eles entraram do meio para o fim do nosso encontro Brasil-México, e eu queria que tu dissesse para eles, ou rememorasse até para quem já estava do início, qual que foi esse estalo de você olhar para turismo, agroecologia e decolonial em Gramado e em Canela. O que te fez olhar para isso? Não sei se era uma bagagem já anterior da tua formação ou se foi um interesse que acabou ocorrendo ali no local. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Tá bem. Então, eu e a Suzana vamos falar um pouco juntas também. Eu vim numa formação acadêmica de turismo e hotelaria, né? E aí, no mestrado, eu comecei a estudar as questões do turismo rural, muito imbricadas com a questão do próprio desenvolvimento rural e da história daquele rural até chegar ao turismo, né? Então, na época que eu fiz o mestrado, na época da Alexandra, que está aí, a questão do impacto sociocultural era um ponto muito importante que a gente estava discutindo muito, como o turismo impactava os lugares, né? E aí, no mestrado, a gente já partiu, a Suzana até foi minha banca também, tinha outra orientadora, que era a Margarita, mas a gente partiu para um olhar de que mudava nesse espaço rural e como que o turismo chegava nessas mudanças e ia promovendo novas mudanças. Mas ele não era o ator principal. Então, acho que aí eu te respondo um pouco de onde vem surgindo. Então, o meu lugar de pesquisa sempre foi os campos de cima da serra, próximo aí de Santa Catarina, fronteira com Santa Catarina, a região de São José dos Ausentes. E aí, no doutorado, eu fui para o desenvolvimento rural e essas questões foram se ampliando. E no pós-doutorado, eu e a Suzana passamos muitos anos se pesquisando e a gente pesquisou lugares diferentes, né, Suzana? E a gente estava sempre pesquisando essa questão da ruralidade, essa questão de como que se colocam essas questões do turismo rural e da produção rural. Porque a gente passou a olhar a comida como uma forma de resistência, de oposição e de mudança sociocultural. Então, a forma de comer, a forma de produzir, a forma de comercializar, a forma de desenhar um espaço rural, a forma de vida nele, as coisas que estão nesse rural, elas, para nós, todas elas eram variáveis importantes de análise. E aí a gente tinha uma pesquisa que, isso eu acho que é interessante colocar, porque o mundo da pesquisa é muito legal, né? Porque uma pesquisa que tu está fazendo, ela vai se encaixando com outra e vai fazendo sentido, e uma coisa que tu vê num lugar, tu aplica no outro e vai te trazendo curiosidades, né? E teve uma pesquisa que eu e a Suzana fizemos muito interessante em Antônio Prado, que tinha a ver com a alimentação, e que a gente começou a discutir muito essa questão das pequenas cidades, né? Como essas pequenas cidades eram uma composição daquele rural e daquele urbano, com a ideia do neo-rural, e começamos a discutir, a Suzana pode falar um pouquinho, dessa questão das pequenas cidades e como isso acontecia com a questão do rural e desse urbano de pequena cidade. E eu acho que essas pesquisas elas foram nos trazendo, e aí a gente veio fazer uma pesquisa aqui em Canela, eu moro em Canela, tá? Nos últimos anos eu vim morar aqui. Então, eu participo desses movimentos, né? Então, assim, a gente começou a ver um esvaziamento da feira orgânica, um esvaziamento das questões de agroecologia da cidade, o próprio desenvolvimento do turismo aqui nos traz questões. E a gente fez uma pesquisa sobre hotelaria, né, Suzana? Sobre... Múltipla propriedade múltipla. E isso, apesar de não ter nada a ver com a questão da pesquisa que a gente está apresentando hoje, isso trouxe para nós essa aproximação também com a agroecologia e com a forma como a comida é colocada, é atribuída, quem é o produtor, quem são os atores sociais do turismo aqui e como que como que a agricultura familiar se coloca presente dentro desse movimento de turismo, onde as duas cidades têm como principal fonte de renda a atividade turística, né? A gente fala de Gramado, que tem 90% do PIB, e de Canela, que tem 79%, 80% e poucos por cento do PIB. E a Verde Verso surge aqui como uma espécie de... Ela pega um gancho quando as feiras orgânicas estavam em crescimento, e depois ela consegue se estruturar. Mais ou menos eu acho que é isso. Mas principalmente eu acho que para aluno que está ouvindo, ou para quem gosta da pesquisa, é que nenhuma pesquisa se esgota em si mesma, né? Elas vão te dando novas... Tu não está pensando que daqui 2 anos tu vai estar pesquisando aquilo. Aquele tema vai surgir
porque vai ter alguma implicação ali que vai te dar o próprio objeto da pesquisa que a gente vai usando. E nada do que aquilo que a gente pesquisou antes, ele fica de fora, porque são relações que a gente vai colocando e vai construindo, né, ao longo da pesquisa. Ana, obrigado, porque eu acredito que essa tua fala ela ajuda a resumir até para os colegas que chegaram depois toda essa relação que tu constrói. Acho muito importante. E enquanto ninguém mais levanta as mãozinhas, prof. Suzana, eu acho que tu ia falar alguma coisa. Pode levantar uma só, não precisa levantar as duas. Mas eu tinha separado outros 2 pontos que estavam relacionados a Verdiverso, e tu mencionou eles na tua fala, mas eu queria só buscar mais um aprofundamento. Eu achei muito legal quando tu começou a falar que eles faziam um sistema de aprendizado e logo depois tu me diz que eles fazem isso através de eventos. Mas eu queria saber também se, além desses eventos, eles fazem esse trabalho em outros nichos. E se esses eventos também têm um caráter comunitário, trazer as comunidades, ou se são eventos mais nichados, de que forma que eles fazem com que esse público se aproxime mais desse sistema de aprendizado deles. E a outra pergunta que está relacionada também com a Verdiverso, e que me chamou a atenção, é que tu diz que eles estão há um tempo com um catálogo de clientes que é aquele lá e não aumenta. E nesse sentido, eu queria que tu me dissesse se eles estão procurando formas de aumentar e de que forma que eles estão fazendo isso. Seriam as 2 perguntas vinculadas a Verdiverso. Quer começar, Suzana? Eu vou começar pelos eventos, que eu acho que... Posso? Não, deixa eu só responder ali, eu acho que pela última parte aí, tu passa para os eventos, que é como foi colocado, qual é o problema, é que para crescer, o consumo tem que... Então, essa é uma gangorra que eles estão o tempo todo sendo... Não adianta, eles têm uma enorme campanha de marketing, significativamente, e não conseguem aumentar significativamente a produção. Ou partir para outro modelo. Isso aí não sei, teria que ver como estão pensando em manter o modelo de negócios, que é trabalhar com a vizinhança até 150 quilômetros, embora eles já estejam abrindo para produtos sazonais, até da Bahia, do Paraná, para completar, que a pessoa não quer saber se é safra de milho ou não, mesmo as ecochatas, mesmo as orgânicas, sabe? Elas, eu quero comer milho. Mas não é, agora até é a safra do milho, né? Mas lá no meio de agosto eu quero comer milho, não é época da safra, né? Então, essa conscientização também, que se eu como fora do período, eu vou ter um pouco ele seja orgânico. Se ele percorre grandes distâncias, perdendo qualidade biológica, né? Ele deixa de ter aquele do produto recém acolhido ontem na minha mesa. E de mão levantada. Das festas, dos eventos, desculpa. Eu estou com minha internet um pouco ruim, tá? Então peço desculpas, está meio lento aqui. Nós já vamos fechar, a gente passa para a Alexandra e aí fechamos. A questão que coloca de aprendizado, eles trabalham muito fortemente junto com os agricultores, tá? Isso é num sentido eu acho que é de várias questões, acomodação dos próprios produtos, poder ter garantia dos produtos. Eles têm muita relação pessoal com a causa da agroecologia, então não é uma questão de negócio apenas, então a gente vai estar falando de proprietários da Verdiverso que têm uma implicação e responsabilidade social com aquilo que faz. É diferente também. Não há um desejo de um crescimento tão expansivo assim, então é uma empresa que se coloca sólida, e eles fazem eventos pequenos dentro da Verdiverso com os produtores, para que os consumidores conheçam os produtores, fazem esses outros eventos em paralelo, trazem algumas expressões da agroecologia, como chefes e tal, para a Verdiverso, mas sim, é nichado. Isso é importante, acho, a tua pergunta. A Verdiverso se coloca aqui dentro de um mercado bem nichado.
E a feira orgânica que se colocava para um público consumidor, vamos dizer assim, maior, mais amplo, podia penetrar em diferentes classes sociais, ela não se sustentou. A feira orgânica ela é praticamente esvaziada. Eu diria que não daria mais nem para a gente dizer que seria feira orgânica. Não sei se expliquei. Sandra? Olha, antes de tudo, dizer o prazer que é ver a Ana de novo, mesmo que seja virtualmente, uma colega muito querida, uma pesquisadora muito dedicada, então essa oportunidade grande que está tendo. E Ana, uma dúvida, tem alguma coisa de roteirização desses produtores orgânicos que tu conhece em Gramado e Canela? Porque a gente vai ver isso lá em Ipê, Antônio Prado, alguns municípios que tentam fazer isso de uma forma até, assim, não tão forte, tão enfática. Mas tem alguma coisa disso que as pessoas possam visitar suas propriedades? Não. Não existem existem possibilidades, mas não tem uma roteirização. Chegou a ter em Gramado, tá, Alexandra? Eu tenho um trabalho que depois a Suzana até acho que foi banca do Rafael, que teve um momento em que em Gramado tinha vários produtores, e aí eles estavam com um roteiro que era para produtor agroecológico, mas isso também não teve sequência, e Canela não tem nada que esteja vinculado a isso, Alexandra. É realmente uma coisa que está à par, entende? Não tem essa vinculação com o próprio desenvolvimento do turismo rural, né? É isso, não tem. Não está nem E no não tem plano nenhuma. municipal de turismo, nenhuma Na referência a verdade, isso no plano. Gramado tem toda essa questão do turismo rural com muita roteirização, certo? Uhum. Não específico dentro da agroecologia. Então, tem visitação à produção de moranguinho, a isso, aquilo, mas não é agroecológico. Uhum. Ok, não era só uma dúvida, que talvez isso seja um canal para trazer mais conhecimento, mais contato, pelo menos desse público de turista. Embora muito nichado também, né? Não é todo turista que vai estar interessado nisso ou preocupado com uma questão nesse foco, né? Teria que fazer todo um direcionamento até de marketing para isso, para buscar esses turistas. Mas muito interessante as pontuações também históricas da evolução desses termos, ali até algumas eu não conhecia, algumas coisas de preocupação para, mesmo não sendo a área de turismo rural, como comentaste, Ana, o esvaziamento da Embrapa, que foi tão importante, né? Em diversos momentos, e enfim, tem muita, como tu disse, tem muita coisa para pesquisar a partir dessa pesquisa que não se terminou só, fez surgirem outras. Era isso. Obrigada, Alexandra. Empreender, né? Grandes empreendedorismo. Agradecer a Ana, né? Uma parceira de longa data, uma boa parceira de pesquisa de longa data, que a gente, agora nós estamos meio paradas, né, amiga? Vamos resetar nossas pesquisas. E então quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco, e dizer que daqui a 15 dias, na outra, teremos uma outra troca Brasil, que está o primeiro, os encontros que nós fizemos disponibilizados. Pedir para o Carlos botar no chat ali o link, onde é que vocês podem, quem não assistiu os primeiros encontros, podem ir lá, dar uma joinha, né, no nosso material, para que o material possa repercutir, isso é bem. E vamos continuar com essas trocas, né, porque a gente quer que as trocas de pesquisa com outros países ou entre localidades, elas saiam do simples e do simples contrato e que a gente realmente conheça os colegas pesquisadores e que a gente possa partilhar junto dos nossos achados, principalmente nessa nossa Latinoamérica, com tantas questões, né? Tantas questões do diversificar, culturalmente rico de ser, como também nos nossos problemas. Temos mais é que trocar ideias, experiências, sermos juntos. E
como sugeriu a Alexandra, quando a gente ainda não tinha aberto a transmissão, que de repente a gente faça uma caravana acadêmica, não é? Pessoalmente, colegas mexicanos, que eles venham nos visitar também. Então, todos, até 15 dias. Um abraço para vocês. Um abração, Vamos obrigada. fazer um registro? Hum? Vamos fazer um Oi, registro, quem puder abrir a câmera, daí a gente faz uma fotinho. Deixa eu botar aqui o modo de exibição em galeria para todo mundo poder participar. Só um minutinho. Carlos, conta 1, 2, 3, tá? Por favor, não fica olhando. Deixa eu parar de destacar aqui. Só um minutinho. É só o modo juntos. Sorriso, 3, 2, 1. Pronto, registrado. Obrigado, tá? Obrigada, pessoal. Tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada também. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, beijo a tchau, todos. gente. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau, boa tarde.